Então nós vamos achar muitas oportunidades porque a gente vai estar todo dia, né? Nos dias que essa oportunidade é visível, a gente vai estar tentando surfar elas. No dia como hoje, né, que é um dia onde o mercado está mais lateral, essas oportunidades ficam um pouco mais difíceis de aparecer, afinal de contas, ó, mesmo uma operação suada, né, não produziu mais do que 20 pontos aí, ó. Talvez tenha sido a melhor operação do dia, quando o mercado tentou buscar o spot aqui nessa região, deu até uma agulhada nele, né? Essa voltinha aqui também deu uns 13 pontinhos, mas diferente de outros dias que a gente consegue ter operações, né, que realmente produzem muito capital, como ontem, né, 60 pontos numa operação, aqui na parte da tarde para formar um ajuste deu mais de 20 também, né? Ó, anteontem a gente conseguiu, inclusive essa aqui a gente pegou ao vivo aqui na Mesternet, né? Uma operação aí inicialmente de 50 pontos, que para os mais experientes daria para girar ela até com 70 pontos. Essas são operações que vale a pena. Olha aqui, no dia 14, na segunda-feira, ó, operação de 50 pontos, pega o pullback, faz mais 30. Então, essas são as grandes... Ó, na quinta-feira passada, operação de 85 pontos. Né? Essas são as grandes operações que a gente gosta muito de estar operando aqui dentro da Mesternet. Né? São as operações que a gente está sempre de olho para entrar nelas. Mesmo para quem não consegue entrar no começo de uma operação dessa, né, o pullback dela fica muito visível. Né? Então, se você entrar mesmo no pullback, pegar uma fatia, você já está pegando 38 pontos em cima de uma operação. É uma bela fatia. Mas você precisa desse momento para entrar numa boa operação. Coisa que hoje, por exemplo, né, a gente não está tendo aí. Estamos tendo agora, a gente vai entender os contextos aqui, estamos tendo uma correção aqui, né, pequena da abertura para esse momento agora. O mercado retornou ao ajuste, está buscando o spot de ontem e colocando o spot de hoje próximo do spot de ontem. Então, resultado, o mercado está centralizando tudo, tá? Só que, por enquanto, esse centro, vamos ver aqui, ó. Por enquanto, esse centro ainda está aqui para cima. É muito provável que ele seja deslocado, tá? Já que a região mais importante, né, está aqui na parte de baixo. E quando a gente pega ontem, a gente vê que o centro de ontem está na região do ajuste e que o mercado agora está querendo deslocar, né? Dá até para a gente trazer de ontem para hoje, ó. Vamos trazer aqui de ontem para hoje, ó. De ontem para hoje, onde está a liquidez, ó, principal? Aonde o mercado está agulhando. Tá? Então, uma das formas de você entender o que o mercado quer é entender num período aonde que o mercado está colocando mais negócios, que está aqui, ó. Isso é que define uma região aonde o mercado atrai o preço. É esse volume de negócios aqui que atrai o preço. Então, quando o mercado abriu aqui para cima hoje, nessa região também de muitos negócios, que ele começou a fazer, né, esse movimento de primeira taxa para baixo, ele já provoca aí uma certa sensação, né, de que ele vai continuar descendo essa liquidez para a região de maior liquidez. O que nós queremos ver aqui agora? A gente quer ver como que está essa assimetria de hoje, tá? Então, vamos analisar. Primeiro, revendo tudo que nós já aprendemos aqui, né? Aqui nós temos a média do dia, aqui nós temos a média do ajuste D-1, que é o de ontem, porque o de hoje é só 4 horas da tarde. Essa média vai ser alterada às 4 horas da tarde. Ó, aqui ela ontem, já na abertura em gap, ela já foi movida. O mercado ele cria esse gap na abertura porque o pré-market estava trazendo informações contra o câmbio. Quais eram as principais? Aqui hoje a gente teve o indicador brasileiro, né? O IGP-10 saindo muito acima a nossa inflação, bem acima. Isso já gera um sentimento negativo, né? Nossa inflação subindo.
aumenta a taxa Selic, afasta o pessoal da Bolsa Brasileira e, consequência disso, investidores estrangeiros também removem mais dinheiro da nossa Bolsa e do Brasil, tá? Aí você fala, mas pode atrair para renda fixa? Pode, só que com esse risco todo, o nosso atual presidente hoje falando em rádio, na parte da manhã, de que ele não considera os gastos todos como gastos, né? Que certos gastos são investimentos, não cola esse tipo de fala, né? Vindo de um governo que está gastando muito. E mais somado ao IGP-10, a gente já teve no início do dia aqui uma reação em cima do câmbio, né? Dá para a gente ver que já na abertura, quando a gente olha para o macro, né? Ó, juros e bolsa, o que está fazendo no câmbio na abertura, né? Então, esse movimento macro aqui é que provocou esse gap e essa abertura aqui para cima, tá? A própria taxa, né? Lá fora, o dólar lá fora, estava também a partir aqui, ó, das 9h30, que foi depois, inclusive, da informação sobre o euro, sobre a taxa da União Europeia, esse movimento aqui, essa linha azul aqui, ó, que a partir das 9h30 disparou para cima aí, ó, é o euro. Por que disparou para cima? Porque a gente teve o corte na taxa de juros lá na zona do euro, e 9h30 a gente teve aí a Christine Lagarde fazendo o discurso dela, e aí o mercado depreciou o euro, que é o que nós estamos vendo aqui, que é a linha azul subindo, é o dólar subindo na zona do euro, né? Que aqui está tudo em dólar, né? O dólar disparou e o real na contramão, o euro, né? O dólar disparou na Europa e aqui no Brasil o real ganhando tração. Alguma mentirinha, né? Tá por aí, né? Porque, na verdade, o euro, ele impacta no câmbio global bastante, porque ele tem muito peso no DXY e ele acaba puxando a nossa taxa para cima. Não foi, né, o que aconteceu muito rápido aqui no nosso câmbio, na parte da manhã, mas está aqui, ó, todo indicador importante como o de hoje, se a gente for aqui para o nosso calendário econômico, a gente vai ver, ó, que a decisão da taxa de juros aqui da União Europeia caiu de 3,65 para 3,4, derrubaram a taxa de juros, né? Mas foi dentro da previsão, eles poderiam derrubar até mais, porque estava tendo problemas até de uma possível recessão, porque o CPI e o PMI lá da zona do euro apareceram muito ruins, né? Poderia até ter uma possível recessão. Mas 9,5 também para contribuir com tudo isso, tá? A gente teve aqui o pedido de subsídio de seguro-desemprego americano, né? Que a previsão era que pedissem 269 mil novos pedidos de seguro-desemprego e só pediram 241 mil, que mostra a economia americana, pelo menos no nível de emprego, funcionando bem. Menos pedido de subsídio, mais gente trabalhando, né? Então, esse dado aqui foi a favor do dólar, tá? Vendas no varejo, exceto veículos automotores, também o varejo também aparecendo um pouquinho acima, tá? E a Filadélfia, o índice da Filadélfia de manufatura também aparecendo positivo. Todos esses indicadores são positivos ao câmbio, tá? Tanto é que o dólar ganhou tração em cima do peso mexicano, do euro, do iene japonês, até do yuan chinês, ó. E também em cima das moedas emergentes e das moedas, ó, o roxinho aqui é moeda emergente, o amarelinho que apareceu aí, ó, é moeda forte. Então, 9,6, o dólar ganhou tração em cima da maioria das moedas, menos do real, né? Será porque a gente tem alguma coisa na manga aí que eu não estou sabendo? Então, alguma coisa no nosso câmbio, talvez ele já tenha subido demais, está precificado, talvez tenha alguma entrada aí de câmbio em cima de algum novo investimento de alguma empresa ou alguma coisa que está entrando no Brasil, Petrobras, petróleo, sei lá, né? Que a gente não está vendo, mas algo de estranho, né, aconteceu aqui no real nesse horário, tá? Que a gente pode ficar aí tentando entender o porquê desse estranho aí. Primeira taxa, ó, aqui foi a taxa de ontem, primeira taxa foi para cima, então a primeira taxa nossa
jogou a Selic para cima de ontem, seguindo até parte do movimento da taxa lá fora, beleza. Só que depois trouxeram a segunda taxa para mantiver ela aqui em cima, né, e o spot aqui embaixo. Ó. Então, depois da segunda, tivemos aí um pequeno aumento aqui da primeira para a segunda. Se a gente analisar a taxa aqui, ó, a gente vai ver, olha, lembra que eu falei ontem para vocês? Ontem teve 38 pontos de volatilidade na taxa Petax. Hoje, 1,6. O que significa isso? Significa que, por enquanto, o mercado está extremamente lateral, colocando, inclusive, o spot de hoje muito próximo do spot de ontem. Então, todo aquele movimento de ontem do câmbio, né, hoje está apenas consolidando essa parte desse movimento de ontem. Não está seguindo em frente o nosso câmbio. A gente vai analisar outros fatores aí para ver o que está acontecendo agora, porque a gente teve duas janelas importantes antes dessa aula, não, 3, né? Tivemos indicadores, a taxa europeia às 9h15, às 9h30 os indicadores americanos, 9h45 começou as falas do pessoal do BCE lá fora, 10 horas a gente teve abertura de mercado à vista, né, movimentando o nosso índice, 10 horas, inclusive o nosso índice, ó, que estava caindo, começou a ganhar, começou a devolver parte dessa queda, e os nossos juros que estavam subindo também começaram a devolver na abertura de mercado à vista. Tá? E 10h30, a gente tem, ó, o nosso índice que estava caindo, ainda está caindo, mas recuperou e voltou às médias dele. Então, aquela força que estava pressionando o câmbio, tentando pressionar o câmbio para cima, foi aliviada no índice. Tá? Mas na curva de juros, não. A gente continua tendo a curva de juros, já teve pior, mas nesse momento ela está subindo 0,52. Inclusive, já tem aqui, ó, contratos de DI chegando na casa dos 13%, que o mercado já tinha cantado isso desde segunda-feira, né? Que a meta DI aqui no mercado era 13%, já está chegando lá, tá? Nós estamos sendo pressionados. Mas, por outro lado, a gente tem o cupom cambial também ganhando um pouco de força, que é o 0,41%. E para quem entende um pouco de macro, né? O cupom cambial força o câmbio no sentido contrário. Então, o cupom subindo força o nosso câmbio para baixo, valoriza o real. Então, isso aqui está forçando o nosso câmbio para cima, isso aqui está forçando o nosso câmbio para baixo. Resultado, essas forças contrárias todas estão mantendo o nosso mercado lateral. Qual uma característica de mercado extremamente lateral? Ó, o mercado trabalhando, né, com uma única liquidez no centro. Tá? Então, isso aí é lateralização. Onde estão as melhores operações, por enquanto, com o mercado lateral? Nas mínimas das janelas e nas máximas das janelas, por enquanto. Não temos nada contrário a isso aí, por enquanto. Tá? O que nós queremos é entender essa próxima taxa que vem agora meio-dia, para ver se esse cenário muda alguma coisa. E junto com o meio-dia com a taxa, a gente também tem o FIX de Londres. A gente deve ter algum movimento aí, né? Deixa eu ver se dá para a gente ver aqui, ó. A gente deve ter algum movimento na hora do FIX de Londres também, tá? Em cima do Forex aqui, ó. Por enquanto, ó como o Forex também está trocando de lado a força, né? O que mantém nosso mercado lateral também olhando lá para fora. Olhando para o saldo, a gente tem um saldo negativo, mas o preço não está caindo. Saldo negativo com preço não caindo é o mercado mais difícil que tem de operar. Por quê? Por que o saldo fica tão negativo, mas o mercado não vai embora? Alguém sabe falar aí no site? Não vale aluno da Mestre. Só quem não é aluno da Mestre sabe falar por que o saldo está tão negativo de agressão aqui, né? A força maior de agressão está toda na venda, mas o preço não cai. Explica essa aí. Não pode ser aluno da Mestre. E também o Isaías até falando aí, ó, teve também a questão do leilão dos títulos do Tesouro, que deve estar impactando nessa curva de juros, que a gente vai dar uma olhadinha também, com certeza, tá? Absorção, isso aí, Paulo. Você é aluno nosso da Mestre ou não?
Ronaldo também falou agora. Compra passiva não é exatamente... digamos que a compra está absorvendo. Tá? Então, a venda agride. Então, estão batendo. E a compra só fica assim, dá para mim. E o preço não cai. Então, o mercado está absorvendo todo esse saldo de agressão. Quando a venda cansa, a compra toma um pouquinho, o mercado sobe. E aí, o mercado fica com saldo negativo, mas o preço subindo. É muito mais difícil entender essa dinâmica para operar. Os melhores dias para operar são dias onde a gente tem o saldo na direção do movimento, né? Igual aqui, ó, saldo grandão na direção desse movimento. É muito mais fácil operar quando o saldo está mostrando a direção junto com os outros indicadores, né? Quando o saldo está na direção contrária, complica bastante, porque o mercado fica absorvendo. Ó, ele absorveu toda essa compra. Cadê aqui? Não, estou olhando aqui errado. Aqui, ó. Ó, no final do dia de ontem, ele absorveu toda essa compra aqui nessa região e hoje ele já começou o dia absorvendo venda. Ó. Desde lá de cima ele veio absorvendo. Quanto mais desce, mais ele absorve venda. Isso aqui é um cenário que você poderia tentar fazer essas compras, né? Essas compras de agulhada no fundo aqui, na região da... Ó, essa seta aqui, ó, é o ajuste e a principal liquidez de ontem. Então, essa região aqui, ó, lá no Daylight a gente já falou, é uma região de compra para esse cenário de mercado. Quem conseguiu fazer essas compras nessa região, conseguiu fazer alguns pontos num dia que não tem um operacional muito bom, tá? Mas é isso aí, ó, absorção, muito bem. Paulo Lima, aluno das lives. Ah, é por isso, né, Paulo? Aprendeu na Master ou não? Vamos lá. Então, a gente tem dois mercados. O mercado que está andando rápido por agressão, esse é muito mais fácil de você entrar e ficar. E o mercado que está ali lateral, absorvendo nas duas pontas. Esse é um mercado chato para você operar. Para quem é mais experiente, dá para operar na mínima e na máxima, porque vai conseguir girar. Porque entrar seco também é muito difícil, porque está absorvendo muito. Você entra seco, fica difícil, né? Você vai ter que fazer um giro na mínima, um girozinho na máxima, para tentar pegar um movimento melhor aí. Certo?